com grande alegria que estamos mais uma vez aqui no nosso programa Fenômeno UFO. Hoje, novamente, um programa de entrevista. Estamos trazendo um convidado muito especial, que é o nosso amigo professor Salvatore de Salvo. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Eu, antes de tudo, quero agradecer a oportunidade que a Casa André Luiz está me dando de falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante para todos, inclusive para mim. Bom, hoje o professor estará voltando conosco semana que vem. Hoje estaremos abordando mais especificamente o tema ufologia, que já que o professor é ufólogo, no programa da semana que vem estaremos trazendo civilizações antigas e energias alternativas também. Então, para nós não perdermos mais tempo, Salvatore, eu já queria te começar perguntando como e quando surgiu o seu interesse pela ufologia. Pois é, surgiu em 1953. Eu estava ainda na Academia Aeronáutica na Itália, cursando o terceiro ano, e por uma série de circunstâncias, não vem aqui o caso dizer quais, mas eu tive em mão o relatório segredo da aviação americana para a aviação italiana, escrito em duas colunas, inglês e italiano, e falava de ufologia. Eu tive alguns minutos apenas para dar uma olhadinha mais rápida, e a partir daí eu fui inoculado pelo bacilo ou pelo vírus da ufologia. Que é incurável, né? É um vírus incurável. Por quê? Porque é uma coisa que realmente mexe com a vida da gente. Por isso que continuei depois estudando ufologia aqui no Brasil. Você chegou a ter algum avistamento, Salvatore? Apenas uma vez na Sicília. O que você viu, Salvatore? Para os nossos telespectadores terem uma ideia. Uma luz muito brilhante, tão brilhante que atrapalhava a visão de um filme. Estava passando no cinema ao ar livre, era de verão, e essa luz atrapalhava de tão brilhante que era. Todo mundo xingando o idiota que acendeu um farol tão forte justamente contra a tela. Só que de repente esta luz saiu em questão de menos que um segundo, se escondeu atrás da montanha, atrás do Etna. Pela distância que estava, eu calculei que devia estar pelo menos uns 80 a 100 quilômetros de distância. E a velocidade era absurda. Absurda. Nunca mais você teve outro avistamento, Salvatore? Não. Meus irmãos viram, minha esposa viu, minha filha viu, eu não. Parece que os UFOs estão me esnobando. Ou então, o que eu acredito, eles já estavam passando seu contrato de trabalho aqui na Terra, viu, Salvatore? É possível, é possível. Salvatore, depois desse avistamento, o que mudou na sua vida, Salvatore, assim, em termos de vida, em termos de ciência? O que mudou em termos de ciência, mais do que de vida, porque é alguma coisa que intriga a gente, enquanto se liga com civilizações fora da Terra, e desde aquela época eu já consegui compreender que isto não era um fenômeno apenas terrestre, mas era também um fenômeno principalmente extraterrestre. E naturalmente a coisa me interessa porque eu faço parte deste mundo. Sem dúvida. Dali para frente comecei a estudar, não parei mais. Em parte, o que tocou mais especificamente nessa parte científica sua, esse avistamento? Olha, toda a parte científica é mexida porque se trata de fenômenos de física, principalmente. Física, química, enfim, da ciência que eu estudo, porque eu sou engenheiro. Naturalmente, alguma coisa que me solicitava a continuar estudando, porque a curiosidade era cada vez maior, cada vez mais incidente, e não era possível chegar a uma resposta satisfatória. Parece que agora estamos perto de ter uma resposta. Agora é a minha pergunta, né? Esse sorrisinho que o Salvatore deu aqui, né? O que significa esse perto que você mencionou, Salvatore? Eu estive recentemente em Botucatu, junto com um dos grandes expoentes da ufologia nacional, que é o Ademar Joaer, é o Cury. Rafael Cury. São dois grandes amigos, dois grandes ufólogos. E os dois estão lutando para que a ufologia seja oficialmente reconhecida. E tivemos a presença de um general que
apoiou totalmente essa ideia. E parece que o governo está começando a ceder. Então, no momento em que isto vai ser divulgado, finalmente poderemos dizer para todo mundo que a ufologia realmente existe, é algo científico, verdadeiro e real. Então, você, pelo que você percebeu, Salvatore, a receptividade da divulgação dos arquivos oficiais, pelo menos aqui em Brasil, está tendo maior receptividade no meio militar do que no meio político civil? Meio militar. Os militares sabem perfeitamente tudo, são forçados a esconder ou pelo menos não revelar por enquanto, mas eles estão bem por dentro disso. Salvatore, o que eu acho engraçado é uma coisa, não sei se você tem acompanhado, mas nós vemos que diversos países têm liberado seus arquivos ufológicos. A França já é a segunda vez que faz isso. Sim. A Inglaterra, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, a Bélgica. Sim, muito o que eu acho curioso, Salvatore, é que não tem uma grande receptividade na mídia. Por quê? Porque isso é parte da tentativa de esconder esse fenômeno. Da política de acobertamento. Da política de acobertamento que principalmente os Estados Unidos perseguem. Então, é uma questão hipotética, Salvatore. Então, vamos dizer que, pelo menos atualmente, a ufologia só seria encarada como séria pela mídia e por diversos outros grupos de diversas nações se tivesse o aval dos Estados Unidos? Sem dúvida. Eles ainda dominam a imprensa mundial, de todos os níveis. Então, enquanto eles persistirem nessa política de esconder, continua sendo escondido. Quer dizer, por mais que outras nações abram seus arquivos, o alcance não é tão grande assim. Não, mas deveria ser. A meu ver, já está na hora de abrir todos os arquivos, porque isso é um absurdo, é inútil. É esconder o sol sem peneira. Entendi. Ô, Salvatore, nós estamos perto da horinha do intervalo. Eu vou te deixar uma pergunta para você me responder depois do nosso primeiro intervalo. A ufologia também é basicamente um evento sociológico. O que mudaria, em sua opinião, né, amanhã os governos admitirem abertamente a existência dos UFOs, a presença deles aqui? O que mudaria para a nossa sociedade? Mas você vai responder já depois do nosso primeiro intervalo. Tá ok, Salvatore? Ok. Então, telespectadores, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já retornamos já. Estamos aqui para o segundo bloco do programa Fenômeno UFO de hoje, conosco o professor Salvatore de Salvo. E no bloco anterior eu perguntei ao professor, né, como a ufologia é um evento sociológico, Salvatore, o que muda para a humanidade quando os governos admitirem abertamente a presença desses seres aqui? Não só a vida em outros mundos, mas a presença deles aqui. Bem, do ponto de vista sociológico, é uma abertura fantástica. Por uma razão principalmente, não estamos sozinhos no universo. Não somos tão maravilhosos como pensávamos. A meu ver, somos mais ainda do que pensávamos, porque de alguma forma outras civilizações estão se interessando por nós, estão trabalhando para nós. Interesse em que sentido, Salvatore? Que tipo de trabalho você está se referindo? Todo tipo de trabalho, espiritual, religioso, sociológico, de todo jeito. A gente nota que há uma preocupação em nível superior, que eu chamo de providência divina, para englobar tudo. Providência divina parece que está preocupada conosco, com o nosso destino. Isto significa que, de alguma forma, por alguma razão, nós somos importantes. Mesmo na nossa insignificância material, porque a Terra, frente ao universo, não é nada, mas esse nada é importante. Somos todos filhos de criação do mesmo Pai. Sim. Eu acho que o Pai está preocupado porque está demonstrando de várias maneiras esta preocupação. Sempre a humanidade teve a ajuda
no momento oportuno. Se você estuda a história da humanidade, você vê que quando havia necessidade, apareceu alguma entidade superior, tipo Buda, Cristo e assim por diante, ou alguma descoberta científica que fez a diferença. A roda, o fogo e assim por diante. Atualmente, nós estamos tendo uma ajuda colossal, como jamais nós pensamos ter com a nanotecnologia, por exemplo. O que ela pode nos ajudar? Primeiro, Salvatore, o que é a nanotecnologia e em que ela pode nos ajudar? Olha, a nanotecnologia pode ajudar terrivelmente mais do que a gente estava pensando. Nano significa bilionésimo de metros. Quer dizer, é uma unidade de medida. É pequeníssimo, milionésimo de milímetro. Invisível. Muito mais fino que o nosso fio de cabelo. Muito mais. Uma unidade nano significa a dimensão de 5 átomos de carbono um atrás do outro. Questão desse nível. O que acontece? Estão se fazendo hoje descobertas no campo da medicina que até 10 anos atrás eram totalmente impensáveis. Hoje já está se atuando diretamente nas artérias das pessoas, porque a nanotecnologia permite colocar submarinos pequenininhos, invisíveis no sangue do indivíduo, que vão limpar as artérias dentro do indivíduo, quer dizer, coisa que até 10 anos atrás era totalmente impensável. Essa descoberta agora é recente. Agora que vem uma pergunta, Salvatore, você está falando em termos de descoberta. Descoberta ou alguém nos passa isso de modo bem sutil para que nós acreditemos que é nosso? Não resta a menor dúvida. Por isso que estou dizendo, é questão de providência divina. A providência determina como deve ser dado isto para a humanidade. Quem são os receptores, quem são os divulgadores, quem são aqueles que vão atuar nesse campo. Então, está tudo pronto. E agora está acontecendo. Então, para quem sabe ler nas entrelinhas, a coisa está clara. Para mim está perfeitamente clara. Salvatore, nós estamos falando, eu estou gostando muito da linha que o programa está seguindo. Eu acho engraçado que a gente monta uma pauta, começa uma discussão, mas parece que a coisa toma um rumo próprio. Né? Mas e aquela ideia dos seres que vão nos invadir, vão nos escravizar, vão nos transformar em lacaios, vão nos destruir, vão nos tomar a terra? Como é que fica essa ideia, Salvatore, tão disseminada? Eu acho simplesmente bobagem. Porque não há necessidade de nada disso. Depois que invade a terra, vão fazer o que com ela? Ganhar dinheiro? Para quê? Não tem um sentido nisso. Se essas civilizações têm acesso a milhões de planetas, para que eu vou me preocupar com um grãozinho de areia que é insignificante? Estão ajudando, sem dúvida alguma. Mas isto significa que vão fazer pela gente tudo. Exato, não tem necessidade de invadir nem de dominar, porque não há. Eu acho que existe uma moral cósmica superior. E essa moral não admite esse tipo de atuação, de dominar, de escravizar e companhia. Isso tudo é apenas sentimento humano muito, como dizer, degradado. Será que nós não estamos extrapolando, pondo para fora um lado que é nosso? Nós estamos tentando atribuir a outros seres uma atitude que normalmente é nossa, de invasão, destruição, escravidão. Exatamente, estou perfeitamente de acordo com você. Nós estamos tentando colocar em entidades superiores, de nível superior, as nossas emoções humanas tão estúpidas como a que nós temos hoje. Basta abrir um jornal que você vê que o humano já deixou de ser humano, já é puramente animal. Nós estávamos conversando, Salvatore, aqui antes de começarmos aqui, iniciarmos o programa de TV, e que eu falo, é uma pena que não se comece a gravar nesse momento, porque aí é que saem os assuntos interessantes, né? Nós estamos falando o termo é muito simpático, mas da imbecilização do ser humano. Hoje o ser humano se assemelha a gado.
corre para todos os lados, é manipulado, levado a fazer coisas que depois ele mesmo descobre que não queria fazer. Salvatore, que momento é esse que nós estamos vivendo? O que está acontecendo, eu expliquei numa das minhas palestras no Congresso de Ufologia. Dei uma palestra sobre a ressonância de Schumann. A ressonância de Schumann é a pulsação do nosso planeta Terra, que é um ser vivo. Ele pulsava. Uma determinada frequência. Na mesma frequência alfa do nosso cérebro. Mesma. 7,83. Então, o planeta conversava conosco, era o diretor de orquestra que dirigia a humanidade. Raramente alguém conseguia escapar disso, porque o controle era perfeito. Desde 1980 e pouco, esta frequência começou a aumentar. Foi para 11, foi para 12, agora está para 15. Então, não há mais conversa entre o ser humano e o planeta. Ou seja, não há mais harmonia entre o ser humano e o planeta. Perdemos o diretor de orquestra. Salvatore, a gente já vai continuar falando do nosso maestro logo depois do nosso segundo intervalo e vamos para o nosso último bloco. Então, telespectadores, espero que vocês estejam gostando. Já já retornamos para o nosso último bloco com o Salvatore aqui. Até já! Estamos aqui para o nosso último bloco do Fenômeno UFO de hoje, mas olha, gente, semana que vem o Salvatore está aqui de novo conosco, vamos continuar comentando aqui diversos assuntos, e eu já ameacei o Salvatore, ele vai voltar aqui, a ameaça que eu faço para ele, né, porque ele tem muito a nos dizer, e o ano que vem com certeza o Salvatore vai sentar aqui de novo aqui conosco, vamos discutir mais coisas ainda. Mas, Salvatore, nós estamos falando da ressonância de Schumann, quer dizer, ou seja, o planeta tinha uma vibração similar à nossa. Hoje nós ficamos para trás e ele foi para frente, é isso? Exatamente. Ou seja, não está havendo mais uma harmonia entre nós e ele. Aí vem aquela pergunta, Salvatore, então o que é que vai acontecer se a coisa continuar desandando desse jeito? A humanidade está completamente sem controle. Totalmente descontrolada. Estão acontecendo fatos que antes a gente nem conseguia pensar que poderiam um dia acontecer. Estão acontecendo a cada vez mais. Cada vez mais. O descontrole é total. Porque o nosso diretor de orquestra já não atua mais sobre nós, né? Não. E o tempo encurtou, porque a ressonância de Schumann acelerou então todo o processo e o tempo encurtou. Hoje, às 24 horas, já são 16 horas. Todo mundo não estaria ligado isso. a essa sensação que a gente tem que estar tudo passando depressa demais? Está, exatamente. Não é uma sensação, é uma realidade. É decorrência disso. Agora, vem duas perguntas que eu não posso fugir, Salvatore. Pois não. Na doutrina espírita fala que aqueles espíritos que não se afinizarem mais com o planeta terão que arrumar a mala e ir embora. Claro. Salvatore, isso é um fato, Salvatore? É isso que vai acontecer com pessoas que não consigam se reharmonizar, se reequilibrar com o planeta? Elas realmente vão ter que ir embora? Olha, em 1953, quando eu cheguei no Brasil, eu comprei um livro de Hercílio Mães. Você conhece? Sim, a Bíblia e os Discos Voadores. Isso. E lá se falava de um planeta que iria invadir, dentro de alguma dezena de anos, o sistema solar e que viria limpar a Terra de toda esta carga negativa que existe hoje na humanidade. Esse planeta está chegando. Já está dentro do sistema solar. Já está visível, fotografado. Já mostrei. Mostrei, inclusive, a trajetória que ele vai seguir. Então, ele vai passar perto da Terra e ele vai limpar a Terra. Porque os fenômenos que vão acontecer são terríveis. Já aconteceram no passado várias vezes. Numa destas vezes, esse planeta destruiu o continente de Mu. Faz parte de um livro meu. Que depois nós vamos discutir no programa da semana que vem um pouco das civilizações antigas. Então eu vou pedir que você guarde um pouquinho essa parte do teu raciocínio das civilizações para que a gente discuta na semana que vem. Perfeito, de acordo. Agora, o que acontece é isto, que nós perdemos o contato.
Ou então... Estamos sozinhos, quer dizer, e toda a parte bestial do ser humano, toda a parte animal do ser humano está vindo à tona, porque o controle não existe mais. Então eu posso dizer o seguinte, que por exemplo, esse planeta tem uma frequência. Tem. Ou seja, vai junto com ele aqueles que estão afinados com ele. Exatamente. Né? Ou seja, é que nem um aspirador de pó que ele vai pegar certas partículas, aquelas que são mais afins. Isso, exato. E vão ter que dar uma limpada. Exato. Porque eu concordo com você, Salvatore, tem coisas que realmente, eu pelo menos fico pasmo de ver coisas que acontecem hoje na atualidade, em termos de desvalorização da vida, do ser humano. Hoje uma vida humana não vale nada. Não vale nada, exatamente. Né? As pessoas, muitos falam, mas temos que cuidar dos animais. Eu acho meio difícil a gente cuidar do animal se a gente não cuida da gente. A gente não respeita uma semelhante, eu vou respeitar outra forma de vida. Você está entendendo? Agora eu pergunto para você, Salvatore, seguindo essa mesma linha de raciocínio. Né? Muitos falam do tão sonhado contato com seres de fora. De alguma forma, essa diferença de frequência nossa, não do planeta, que o planeta continua harmonizado, dificultaria a vinda deles para cá ou a presença deles aqui? É provável que sim, porque eles são enormemente avançados, digamos, em toda a parte espiritual, que nós só agora estamos começando a trilhar. E evidentemente não vai ser fácil para eles se adaptar com o nosso nível de vibração. Deve ser pesadíssimo. Pesadíssimo. Então eu estou considerando que eles devem estar fazendo um trabalhão para conseguir ajudar a humanidade. Mas de qualquer forma, estão tentando ajudar. Salvatore, eu conheço um caso de um brasileiro na região da Amazônia que ele teve contato com um ser de luz. E o ser, depois de um rápido diálogo, ele falou que ele não conseguiria continuar porque a presença dele era muito dolorosa para ele, muito difícil. Eu acredito que seja isso que você falou, né? É como os espíritos superiores, eles estão aqui, mas nós estamos nos fechando de um tal modo, numa baixa frequência, que nós não sentimos nada, não vemos nada, não percebemos nada. É mais ou menos por aí, Salvatore? É por aí, perfeitamente. Você exprimiu exatamente o que eu penso também. Infelizmente, esta é a realidade. E esta realidade não leva a nada, a não ser a destruição. E tem que ter uma destruição, porque não se faz uma omelete sem quebrar ovo. Então, mas tudo está pronto para que a humanidade passe a ter uma nova era de ouro, em que a humanidade poderá viver realmente feliz. Deslanche, finalmente. Porque tem tudo, inclusive nós estamos já começando a pensar em termos de imortalidade, através da nanotecnologia. É impressionante isto. Eu vou te fazer uma pergunta lógica, hipotética, puramente hipotética. Nós vemos, que eu te falei, esse ser de luz. Pessoas que passam por aquelas famosas experiências de quase morte, Sim. também narram um encontro com seres de luz no final de um túnel ou alguma coisa. Sim. Será que estamos falando de entidades similares, Salvatore? E outra coisa curiosa, a Beth Andreasson, que nós estamos no finzinho, também narra que viu seres de luz dentro de uma nave. Estamos falando do mesmo tipo de entidade? Esses de seres de luz que vêm em certas naves semimateriais e desses seres de luz que ficam nos portais? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos num plano de vibração contíguo ao outro. Apenas uma pequena diferença de frequências. Mas este outro mundo se revela para nós em lampejos, flashes, mas se revela. Ou seja, ele existe realmente. Então, acredito que o ser humano é muito mais do que um ser humano. Bom, eu vou plagiar alguém que eu admiro muito, chamado Jesus o Cristo. Admiro demais, acredito demais no que ele fala. E ele, há muito tempo atrás, ele falou o seguinte para os seus discípulos: sois deuses. Somos. Um dia farão mais e melhor do que eu. Salvatore, suas considerações para nós encerrarmos rapidamente hoje. Semana que vem estamos aqui para mais uma continuação da entrevista com você. Com imenso prazer. Toda vez que precisar do Salvatore, estarei sempre à disposição. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem, como eu disse, nós estaremos falando de civilizações antigas, de energias alternativas. Ainda vamos falar um pouquinho desse assunto fantástico, né? Que é a vida.
né? Que é a obra do Pai Eterno, Criador lá em cima. Gente, eu queria desejar uma ótima semana a todos, um forte abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem. Até lá!